Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos para mais uma leitura da Bíblia, para mais um vídeo falando de Deus, falando da palavra de Deus, falando de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia é você. Então, se o seu dia for bom, parabéns, você está fazendo o seu dia ser bom. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também. O seu dia está sendo ruim por culpa sua. Somente você tem a culpa e é responsável por fazer o seu dia ser bom ou ruim. Então, bora lá, vamos fazer mais uma leitura e vamos comentar mais um capítulo aqui da Bíblia, da nossa Bíblia Sagrada. E atualmente estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis, o livro onde Deus criou todas as coisas boas e maravilhosas para mim e para você. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 20 do livro de Gênesis. Vamos ler e comentar o capítulo 20 do livro de Gênesis. E atualmente estamos passando pela época, pela era, pelo tempo de Abraão, E como vimos no capítulo 19, foi descrito toda a destruição de Sodoma e Gomorra, das duas cidades, as cidades do pecado, do crime, da maldade, onde não existia nenhuma justiça naquela cidade. Todo o povo ali era ímpio, era injusto. Então tivemos a destruição de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, também a fuga de Ló, quando Ló foge com sua esposa e suas duas filhas da cidade de Sodoma e Gomorra, foram os únicos que sobreviveram ali na cidade de Sodoma e Gomorra, mas quando a mulher de Ló olha para trás, ela se transforma, ela vira uma estátua de sal. Por quê? Porque não podemos viver no passado, não podemos viver olhando para trás. Perfeito? Nosso caminho é sempre para frente, é sempre o caminho da evolução, do crescimento. Então bora lá, vamos fazer aqui a leitura do capítulo 20. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para que este material possa chegar para mais e mais pessoas. Então vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, perfeito? Nossa ferramenta de trabalho que usamos aqui em nossos vídeos todos os dias, perfeito? E vamos aqui abrir no primeiro livro aqui da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Vamos abrir aqui o nosso livro da vida, o nosso manual de instruções para a vida. E se você acredita na Bíblia, se você acredita que a Bíblia é a palavra do Deus vivo, parabéns, você está no caminho certo. Mas se você não acredita também, não tem problema nenhum. Não estamos aqui para debater, discutir ou para se desfazer da fé e da religião de ninguém, perfeito? Nosso objetivo aqui é levar uma palavra de paz, uma palavra de alegria, de motivação, de vida plena, de paz espiritual para as pessoas. Não debatemos aqui a religião nem a crença de ninguém. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Vamos ler e comentar o capítulo 20 do livro de Gênesis. E começamos assim. Então, como já falamos, né, já passamos aqui pela destruição de Sodoma e Gomorra, da fuga de Ló, quando Ló foge de Sodoma e Gomorra, ele, sua esposa e suas duas filhas, e vamos dar continuidade aqui com o capítulo 20, vamos ler e comentar aqui o capítulo 20. E diz assim, versículo 1, E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Gades e Sur, e peregrinou em Gerar. Versículo 2. E Abraão disse a Sara, sua mulher, ela é minha irmã.
E Abimeleque, rei de Gerá, enviou e tomou Sara. Então, Abraão sai de onde ele estava, perto de Sodoma e Gomorra, e ele vai para o sul, né? Vai para o sul, e lá ele começa a peregrinar em Gerá. Mas aquele rei, o rei Abimeleque, daquela cidade de Gerá, tomou Sara como sua mulher. Versículo 3. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais que um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é mulher de um homem. Então, Abraão disse novamente, né, como ele já tinha feito lá no Egito, ele vai até a cidade de Gerá, e essa cidade tem um rei. E esse rei chama-se Abimeleque. E Abimeleque, vendo a formosura de Sara, resolveu tomar Sara como sua mulher, pois Abraão havia dito para Abimeleque que ela não era sua esposa, e sim sua irmã. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho e disse a ele: Olha, se você não devolver Sara para seu esposo, você é um homem morto. Versículo 4. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Então, Senhor, eu não me aproximei dessa mulher, eu não tive nenhum tipo de relação com ela ainda, né? Então, tu vai matar também uma nação de justos? Versículo 5. Não me disse ele, ou seja, não me disse ele, Abimeleque falando com o Senhor, falando com Deus. Não me disse ele, ou seja, não me disse Abraão, ela é minha irmã? Ele pergunta a Deus. E ela também disse, ele é meu irmão. Então, tanto Abraão como Sara haviam dito que eles eram irmãos, não eram casados, não eram marido e mulher, não eram esposos. E ela também disse, ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos, eu fiz isso. Então Abimeleque também era um homem que conhecia as leis, conhecia os mandamentos, e ele era um homem justo, perfeito, mas ele tinha sido aqui no caso enganado. Ele tinha sido enganado, porque tanto Sara como Abraão disseram a Abimeleque que eles eram irmãos. Então, na integridade do meu coração e na inocência das minhas mãos, eu fiz isso. Para mim, eles disseram que eram irmãos e não esposo, marido e mulher. Versículo 6. E Deus lhe disse em um sonho. Sim, eu sei que o fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Então o Senhor responde para ele: Olha, sim, eu sei que você fez isso sem culpa, sem dolo. Eu sei que você fez isso na inocência, pois você não sabia que ele era esposo dela e ela era esposa dele. Então, ambos disseram a você que eram irmãos, não falaram que eram esposos. Então, por isso que eu não deixei você tocar nela até o momento. Versículo 7. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher. Então, agora, Deus falando para Abimeleque, agora restitua Sara para Abraão, pois ele é esposo dela e ela é sua mulher. Pois ele é um profeta e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Então, se você não restituir, se você não devolver Sara para Abraão, para o seu legítimo esposo, você e tudo que é seu morrerá. Com certeza você morrerá. Então restitua Sara para Abraão, devolva Sara para Abraão. Versículo 8. Por isso Abimeleque levantou-se cedo de manhã e chamou todos os seus servos e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque teve um sonho que Deus ordena a ele, diz para ele que ele tem que devolver Sara para Abraão, que é seu legítimo esposo. Perfeito? Então, logo cedo, quando Abimeleque acorda, ele conta isso para todos os seus servos. E todos ali que ouviram a história ficaram com medo, temeram, né? Temeram muito, ficaram com muito medo.
Versículo 9. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que nos fizeste? Então, Abraão, o que você fez contra mim? Olha o que você fez. Olha o tamanho do seu erro. Você chegou aqui e disse a mim que ela era apenas sua irmã, que eu podia desposar dela. Mas, no entanto, ela é sua esposa. E por isso Deus veio a mim, né, e me perturbou muito à noite. E disse que se eu não devolvesse a tua esposa, eu iria morrer. O que nos fizeste e em que eu te ofendi? Então Abimeleque falando com Abraão. O que nos fizeste e em que eu te ofendi, para que trouxesses sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. Então Abraão foi lá e disse: olha, ela é apenas minha irmã. Se você quiser desposá-la, quiser dormir com ela, tudo bem, não tem problema nenhum. Ela é minha irmã e Sara confirmou, dizendo que ele era irmão dela, né? Então Abimeleque tomou ela como mulher. Mas, no entanto, eles eram casados, ou seja, Abraão e Sara eram casados, mas Abimeleque não sabia disso. Foi obrigado Deus chegar e intervir. Deus foi e teve que intervir nisso aí. E não deixou que Abimeleque tocasse em Sara. Então, Abimeleque, indignado com o que Abraão tinha feito, ele chama Abraão e fala: poxa, porque você lançou tamanho pecado sobre a minha casa, sobre a minha família? O que tu me fizeste, você não deveria ter feito. Você não deveria ter feito tal coisa, pois você colocou Deus contra mim. Colocou Deus contra a minha casa. Versículo 10. E Abimeleque disse a Abraão: o que tu viste para fazeres tal coisa? O que tu viste para fazeres tal coisa? Aqui no caso é Abimeleque repreendendo Abraão. Por que não me disse logo de cara que ela era sua esposa e que você era o marido dela? Por que você precisou mentir dizendo que Sara era apenas sua irmã? Então, por quê? O que eu fiz contra você? Você veio morar na minha terra, no meu reino, né? E traz tamanho pecado para a minha casa. Só lembrando que Abraão já tinha feito isso lá atrás, lá no reino do Egito, com o faraó. Ele já havia dito para o faraó que Sara era apenas sua irmã. Mas naquele caso, o faraó deitou com Sara. Depois o faraó foi perturbado, Deus perturbou a cabeça do faraó, jogou pragas sobre a casa de faraó e ele restituiu Sara para Abraão e lhe deu o dote, né? Deu muito ouro, deu muita prata, deu muitos rebanhos, muitos bois, muitas jumentas, cabras, carneiro, ou seja, servos, servas, deu tudo para Abraão. Abraão, quando ele volta para Canaã, ele volta riquíssimo lá do Egito. E agora Abraão está fazendo a mesma coisa no reino de Abimeleque. No reino de Abimeleque. Ele está indo lá, levou Sara novamente para aquele reino e contou a mesma história para Abimeleque, que Sara era apenas sua irmã, perfeito? E que, como aquele rei queria desposar Sara, ele tomou Sara como sua mulher. E Abraão disse: porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Então Abimeleque chama a atenção de Abraão, fala para ele: você trouxe vergonha, você trouxe pecado para minha casa. Você me enganou, né? Eu não tinha feito nada contra você até então, e você me enganou e colocou Deus contra mim. Então Abimeleque chama a atenção de Abraão e Abraão diz para ele: porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Versículo 12. E na verdade ela é minha irmã, ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe, e ela se tornou minha mulher. Então Sara, ela é na verdade a irmã, ela é na verdade a irmã de Abraão, ela é irmã de Abraão, ela é irmã de Abraão por parte de pai, não por parte de mãe.
Versículo 13: E aconteceu que quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: Esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: Ele é meu irmão. Então já havia ali aquele acordo entre Sara e Abraão, que em qualquer lugar que eles fossem, em qualquer lugar que eles chegassem, ela iria dizer que Abraão era apenas seu irmão, mesmo ele sendo seu marido, seu esposo. Então, em qualquer lugar você mostra essa bondade para que eles não me matem, para que aqueles homens não me matem. Fale que você é minha irmã e que eu sou seu irmão. Versículo 14: E Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu Sara, sua mulher. Então, novamente aqui Abraão recebe o dote por ser irmão de Sara, Então Abraão ele esconde que ele é marido, que ele é esposo de Sara, né? E aí o rei Abimeleque toma Sara como sua mulher, pega Sara como sua mulher, né? E Abraão recebe novamente aqui recebe o dote de muito ouro, muita prata, ovelhas, bois, servos, servas, e os deu a Abraão e restituiu Sara, sua mulher. Versículo 15: E Abimeleque disse: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E Abimeleque ainda diz para Abraão: Olha, toda essa terra aqui é minha, então você escolhe um lugar aí onde você quiser morar, você vai poder morar, Versículo 16: E a Sara ele disse, então Abimeleque agora se dirigindo a Sara: Eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo, e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abimeleque diz para Sara: eu dei 1000 peças de prata para teu irmão, né? Servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo, e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então assim Abimeleque repreendeu Sara, né, pelo o engano. Versículo 17: Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, e elas geraram filhos. Então Abraão depois ele ora por Abimeleque, ora a Deus, né, a favor de Abimeleque, que Deus interceda na vida de Abimeleque, né? Curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, e elas geraram filhos. Versículo 18, último versículo aqui já do nosso capítulo. Esse capítulo aqui é um capítulo pequeno, mas um capítulo de muita sabedoria, de grandes sinais de riqueza, de prosperidade. Grandes sinais de riqueza. Então no capítulo 18 diz assim: Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então o Senhor restituiu, né, porque ele havia fechado o útero da esposa de Abimeleque, da mulher de Abimeleque, e ela não tinha filhos. Mas o Senhor restituiu, ele abriu os úteros da esposa de Abimeleque e também de suas servas Então esta foi a nossa leitura de hoje. O capítulo de hoje é um capítulo curto, apenas 18 versículos, mais um capítulo de muita sabedoria. Atualmente no livro de Gênesis estamos passando pela história de Abraão, pelo tempo de Abraão, perfeito? Nosso objetivo aqui amanhã é fazer mais um vídeo, fazer mais uma live, trazendo mais um capítulo aqui do livro de Gênesis. Um livro de muita sabedoria, de muito conhecimento, de muita riqueza, de muita prosperidade, de vida plena.
E é muito interessante a gente destacar que cada dia, quanto mais a gente vai lendo a Bíblia, mais sabedoria vamos adquirindo, e isso vai nos potencializando e você vai ficando mais forte, você vai perdendo medo, você vai perdendo ansiedade, você vai perdendo os receios, você vai ficando mais forte, e isso só nos faz bem. É a luz entrando em nossa mente e as trevas saindo, ou seja, quanto mais sabedoria você põe na sua vida, mais você conquista, mais você se sente poderoso, você perde o medo, você perde o receio de tudo, você perde a ansiedade, você fica mais tranquilo. Então foi esta a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas para você também que ficou até o final, que assistiu ao vídeo até o final, que Deus abençoe sua vida grandemente, meu muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu computador, seja no seu celular, seja no seu notebook ou no seu tablet, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Faça um excepcional dia, faça um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia a todos.